Você já viveu aquele momento de período de adaptação em que o seu estudante com deficiência não para de chorar? Ou que ele até entra na sala de aula, mas em 2 minutos já foge correndo pela escola e você muitas vezes tem que largar o que estava fazendo para correr atrás desse estudante? Ou você prepara uma semana de adaptação maravilhosa, incrível, divertida, mas que não atrai o seu estudante com deficiência? Pois bem, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Eu me chamo Karina, sou psicopedagoga, professora de AE e analista do comportamento. E quero trazer aqui para vocês como eu trabalho a minha semana de adaptação com os meus estudantes com deficiência, que muitas vezes se torna mais do que uma semana de adaptação. Dependendo do caso, a criança ou o adolescente demora ali 1 mês para se adaptar plenamente ao ambiente escolar. E é um processo gradativo. Em primeiro lugar, adaptar não é parar de chorar. Não é apenas parar de chorar. E não é obediência. Eu não quero obediência do meu estudante para dizer que realmente ele está adaptado. Adaptar é sentir-se seguro, é construir um vínculo de afeto, é construir um espaço de segurança acolhedor para esse indivíduo que está chegando no ambiente escolar e até muitas vezes que está retornando ao ambiente escolar. Porque quando a gente fala de estudante com deficiência, muitas vezes o processo de adaptação precisa ser retomado ano a ano. E não é algo tão simples. A gente passa por um processo de adaptação. E eu vou falar para vocês que a primeira parte desse processo de adaptação está na família. Nós precisamos ali acolher essa família e mostrar para essa família que mesmo sem saber todas as respostas com relação à adaptação do nosso estudante, nós estaremos ali de corpo inteiro para ajudar essa criança ou esse adolescente. E a família precisa estar à disposição da escola nesse momento. Quem da família estará disponível caso aconteça uma emergência e a gente precisa entrar em contato? Quem da família poderá ficar ali de sobreaviso para caso a gente precise ali de uma força a mais? Por quê? Porque, na verdade, a princípio, assim, a gente não precisa sair ligando para a família a qualquer choro, a qualquer resistência, porque a gente já sabe que isso vai acontecer. Mas, quando esse choro, esse desânimo fazem com que a criança pareça estar entrando num estado de sofrimento, aí sim, aí a gente precisa entrar em contato com a família. Portanto, eu sempre peço assim, olha, quem da sua família pode ficar aqui na escola, em um local que a criança não perceba onde ele está, ou quem pode ficar, mesmo que seja em casa, né, apostos ali próximo ao telefone, caso a gente precise entrar em contato. Mas, na verdade, enquanto escola, a gente evita ao máximo entrar em contato com essa família, a não ser, como eu falei, caso essa criança esteja entrando ou adolescente em sofrimento. Mas é importante que a família entenda que o processo de adaptação ele é difícil para todos os indivíduos. E isso, gente, precisa ser dito para essa família. O óbvio também precisa ser dito, porque muitas vezes é o primeiro filho. Ou o processo de adaptação com o primeiro filho passou despercebido, não foi um processo nada difícil. Então a família precisa ser informada do que realmente acontece ali nesse processo de adaptação. Muitas vezes, esse indivíduo que a gente recebe na escola é um indivíduo não verbal, quando a gente fala de crianças com desenvolvimento atípico. E eu sempre converso com os professores sobre a importância dos professores remeterem à família ao final do período como foi aquele dia. Não precisa relatar tintim por tintim ou todos os detalhes, mas é importante que a família saiba o que aquele indivíduo fez, já que ele não vai conseguir se comunicar e explicar para a família tudo o que aconteceu. E a expectativa da família é grande. Então, se essa criança gostou de brincar no parquinho, ou se ela sentou-se à mesa e folheou o livro, ou se ela se interessou pela pintura, ou se ela se interessou ali pela matemática, é importante que a gente coloque para a família pequenas pílulas de adaptação. E isso diariamente. Por quê, gente? Porque criança segura é o espelho de família segura. Quando a família demonstra segurança, a criança já automaticamente chega mais confiante para a escola. Quando a família demonstra que confiou no professor, que confiou na equipe gestora, essa criança escuta, sente o ambiente e chega de uma maneira diferente à escola.
Então é muito importante a gente ter esse vínculo de comunicação estabelecido já no primeiro dia de aula. E aí, gente, eu falo para vocês também a respeito de um objeto de referência. Muitas vezes a criança lá na educação infantil, às vezes anos iniciais, chega para a escola com um objetozinho de referência. Um ursinho, um paninho, um bichinho, né, do personagem favorito. De imediato, a gente não precisa retirar isso da criança se o processo de adaptação está sofrido. Por quê? É mais um motivo para a criança se preocupar e pensar a respeito daquele ambiente. Poxa vida, funciona mais ou menos assim. Poxa vida, eu já não conheço essas pessoas, eu já não conheço esse ambiente, eu já não consigo me comunicar, ainda não posso ficar com o meu Bob Esponja lá na escola. Então, nesse primeiro momento, a gente não se preocupa com esses objetos de referência. A gente se preocupa em manter a criança feliz dentro do maior espaço de aprendizagem, que é a sala de aula. Caso a gente não consiga, a primeira instância, que essa criança se mantenha confortável dentro da sala de aula, a gente explora os outros ambientes da escola com ela. Mas, a princípio, ela tem que entender que o maior espaço de aprendizagem ali é dentro da sala de aula. E pouco a pouco ali, a gente vai, caso ela não se adapte logo inicialmente dentro de sala de aula, pouco a pouco a gente vai fazendo ali um processo de permanência de sala de aula gradativo. Que aí em outro vídeo eu trago para vocês maiores detalhes, mas basicamente é ela permanecer um pouquinho em sala, depois fazer uma atividade fora. Depois a gente aumenta esse tempo de sala de aula, mas continua fazendo atividade fora. E assim sucessivamente até que o tempo de fora da sala de aula seja o mesmo que os demais da turma. Mas isso é aí assunto pra gente conversar num outro vídeo. E aí, gente, passando ali esse primeiro contato, esse olhar, esse objeto de referência, a gente precisa estar atento ao que essa criança faz, o que ela sabe fazer e o que ela gosta de fazer. Porque é a partir disso que a gente vai adaptar, organizar novas propostas e transformar aquele ambiente num ambiente acolhedor para essa criança. Porque muitas vezes essa criança pode estar lá no ensino fundamental, no terceiro ano, ser um estudante não verbal, um estudante com atraso significativo no cognitivo e que não se encontra naquele ambiente com livros, com coisas coladas na parede, palavras que ele ainda não domina. E ali, o que a gente pode organizar naquele ambiente que fique significativo para essa criança? A gente também precisa pensar nesses aspectos, para que pouco a pouco ela entenda que aquele ambiente também é dela. E quando isso não acontece, quando essa criança, mesmo com todo esse ambiente preparado, com esse objeto de referência em mãos, continua chorando, continua querendo fugir da sala de aula, não responde aos nossos comandos imediatos, mesmo que pouco ali, a gente precisa estar sempre atento ao que antecedeu esse comportamento. É a previsibilidade. A gente precisa ter uma previsibilidade do que essa criança estava fazendo ou observando antes que esse comportamento venha a acontecer. Por quê? Porque quando a gente fala de um indivíduo atípico, que não se comunica conforme o esperado para a faixa etária, tudo é comunicação. Grito é comunicação, chute é comunicação, choro é comunicação, cuspe é comunicação, se jogar no chão é comunicação, bater é comunicação. Tudo que ela tem em mãos e que ela sabe que comunica alguma coisa, ela vai usar para tentar informar aquelas pessoas desconhecidas do que ela está sentindo. Então, o importante é que a gente entenda o que veio antes. Se era uma vontade de comer alguma coisa, mas ainda não era o horário do lanche, e aí foi lhe dito um não, e ela ainda não sabe lidar com aquele não. Se ela queria brincar de alguma coisa e foi lhe dito um não, porque naquele momento não é o momento ainda de brincar. Se ela queria ir ao banheiro, não soube comunicar e ninguém compreendeu ainda que era uma vontade de ir ao banheiro. Vários aspectos ali relacionados ao sentir, ao existir dessa criança, são gatilhos para que ela demonstre aí esse comportamento disruptivo e venha a apresentar, às vezes, um momento de crise. Para chegar numa crise demora, tá, gente? A gente consegue já percebendo que essa criança não está feliz e sanando esse comportamento antes que chegue num extremo. Mas, nesse momento, é importante você observar o que antecedeu. O que antecedeu? Como que eu descubro isso? Converse com a família também. A família consegue te explicar alguns pontos que antecedem, que são gatilhos ali para determinados comportamentos. É claro que outros não.
Porque o ambiente escolar é um ambiente novo até para a família. Então, muitos ali vão surgir no ambiente escolar e você, pouco a pouco, precisa ir clareando para a família que esse comportamento disruptivo foi decorrente de algo que aconteceu na escola também. E aí, nessa jornada de adaptação, nesse período tão intenso e tão difícil de adaptação, surge sempre uma questão. A gente precisa reduzir o horário dessa criança com deficiência, porque é muito tempo para ela permanecer na escola. Primeiro ponto. Não se reduz o horário de criança com deficiência na escola com o argumento de é muito tempo para ela permanecer na escola. A gente precisa observar pontos plausíveis. A criança, o adolescente, por lei, segundo a LDB, precisa permanecer na escola um mínimo de 4 horas por dia. 4 horas está lá dentro da LDB, que é o exigido pela lei. Algumas escolas já atendem 5 horas, algumas outras escolas um período ainda maior. Porém, no período de adaptação, a gente pode combinar um acordo com a família para que esse horário seja aos poucos aumentado, caso a criança apresente muita dificuldade nessa adaptação. Chora demais, não quer soltar os pais, ou o período que permanece sem chorar é 1 hora no dia. Daí a gente vai aumentando aos pouquinhos para 1h30, 2 horas, até atingirmos o período legal de 4 horas. Mas tudo, gente, é muito conversado com a família. Nada é imposto. A família precisa ter clareza do que está acontecendo ali naquele ambiente. Ela precisa entender o que está acontecendo com essa criança. Que o processo de adaptação e entendimento para algumas dessas crianças é mais difícil realmente. E aí, a gente já vai dar um embate logo de cara de 4 horas diária? Ou a gente consegue conversar com essa família, mostrar a importância, ter a disponibilidade também dessa criança ter um horário progressivo de adaptação. Tudo isso é muito conversado, tá? O que a gente precisa sempre ter claro, enquanto essa criança estiver no momento de explosão, de muita carga de adrenalina ali, de choro muito intenso, de querer correr pela escola, ela não vai escutar a gente. Então, nesse momento, querer propor coisas, querer mostrar coisas divertidas, sensacionais, para que ela entenda que a escola é um lugar legal, é um lugar de afeto, muitas vezes não adianta. A gente precisa aproveitar os pequenos momentos de pausa dessa criança. Então é um momento que ela tá lá brincando com algumas pecinhas de montar, que você chega para conversar sobre outra coisa divertida que vai acontecer depois. Ou ela tá lá sentada enquanto você explicando uma matéria e de repente ela começa a folhear e se interessar pelas imagens do livro, você vai até a mesa dela e comunica que depois vai acontecer tal coisa. E assim, depois de tal coisa, outra coisa, e assim por diante, a gente vai aumentando esse período de permanência com coisas que sejam agradáveis, significativas para essa criança. Nisso tudo, gente, em todo esse processo, eu digo para vocês que tem crianças que ali em 1 semana já se demonstram super adaptadas ao ambiente escolar. Tem crianças que às vezes estão migrando da educação infantil para o ensino fundamental e que na educação infantil era tudo bem, né? A família fala, nossa, mas era tudo bem. E que de repente, ensino fundamental, uma escola nova, com pessoas novas, um espaço maior, tudo vira de ponta cabeça. A família se assusta, acha que é a escola, enfim, vem milhões de ideias ali na cabeça, quando na verdade é se adaptar ao novo. Todo mundo tem dificuldade de se adaptar ao novo. Não é tão simples assim para uma pessoa neurotípica se adaptar ao novo. É difícil. A grande dificuldade é que a gente tem ali uma certa facilidade com a rigidez nos comportamentos. A gente consegue se adaptar de uma forma melhor. Enquanto estudantes com algumas deficiências como TEA, uma deficiência intelectual mais leve, às vezes até um transtorno de desenvolvimento e hiperatividade, né, como TDAH, acabam trazendo essa certa dificuldade para o estudante. Em outras situações, acontece às vezes do estudante já estar matriculado naquela escola, já ter frequentado anos aquela escola e retornar num ano difícil, retornar precisando de uma readaptação à escola. Seja porque mudou de sala, seja porque o amiguinho preferido não está naquela turma, seja porque gostava muito da professora e não é a mesma professora nesse ano. São vários os aspectos ali que fazem com que a gente pense a respeito do que pode estar causando essa dificuldade na adaptação. E como eu vou agir para que tudo isso seja mais fácil, mais claro
é mais tranquilo para esse estudante. Nesse processo todo, o que é importante? A princípio, que a gente consiga investigar e analisar o que esse estudante já sabe. É o início de uma avaliação diagnóstica. Como ele se comunica, os gostos e preferências, o entendimento dele das coisas, como que está essa comunicação aí responsiva dele, como ele se comunica com a gente também, de que forma, ele aponta, ele fala, ele leva a gente até o que ele quer, ele mostra figuras, qual a maneira que ele se comunica. Ele tem alguns amigos preferidos? Ele tem um perfil que aceita ajuda de outro colega, aceita ajuda de outro adulto. É um momento de investigação. Mas não é uma investigação solta, não. É uma investigação ali, junto. E eu sei que muitas vezes os professores não conseguem dar a atenção necessária que esse estudante precisa naquele momento. Até porque ele não consegue dar essa atenção necessária para todos ali. Então esse nosso indivíduo também faz parte do todo. Mas que ele pegue pequenos momentos em que ele esteja perto desse indivíduo e entenda como ele funciona, entenda o que ele já sabe, pergunte para ele, deixe que ele faça as coisas, com que ele escreva, com que ele use riscantes, lápis, para a gente entender um pouco mais sobre o aprendizado dele de fato. E assim, gente, esse período de adaptação, que pode ser de uma semana, 15 dias, 2 meses, 6 meses, vai acontecendo. Eu digo para vocês que o meu caso mais difícil de adaptação aconteceu alguns anos atrás. Era uma estudante de anos finais, que já estudava naquela escola durante muitos anos, mas que todos os anos era muito difícil. E tinha passado muito tempo sem frequentar a escola. Assim, meses. E quando ela retornou, ela não aceitou ir para a sala de aula, não verbal, não se comunicava verbalmente, uma sensibilidade auditiva muito grande. Então, se eu colocasse essa estudante logo de cara dentro da sala de aula, era quase que uma violência para ela, um ambiente diferente, pessoas que ela já não conhecia mais. Então, a adaptação foi feita gradativa. Ela chegava à escola e permanecia numa sala com o professor de AE por um tempo. E ali ela fazia as atividades dela. O período de permanência na escola dela era muito curto, mas foi sendo aumentado aos poucos. E conforme esse período foi sendo aumentado, dentro da rotina dela de permanência na escola, estava o conhecer as salas de aula, porque ela já era uma estudante de anos finais, então ela tinha matérias específicas em salas específicas. Então, naquele dia, se ela tinha aula de português, matemática e história, ela ia até a sala um pouquinho, dava um oi para o professor, dava um oi para os colegas, andava um pouco na sala e voltava para a sala do EE. Em outro momento, ia na sala de português, conhecia o professor de português, dava um oi para os colegas, às vezes até se sentava e voltava para a sala. E esse trabalho durou muito tempo, até que, num belo dia, a estratégia não foi ir direto para a sala de EE, foi ir direto para a sala de um professor que ela gostava muito, que ela já tinha demonstrado afeição. E assim se foi. Chegou na sala, sentou-se na carteira e ficou lá por um bom período na sala de aula e foi produtivo para ela. Desse dia em diante, a nossa meta era que ela chegasse sempre direto para a sala de aula. Até que, no final do ano, ela já frequentava as aulas com uma permanência reduzida, mas participava de todas as aulas. Isso é adaptação, dentro e respeitando aquilo que o indivíduo precisa. É claro, gente, essa situação que eu relatei para vocês, ela é extrema, foi o extremo que eu já vivi. Grande parte das adaptações a gente termina muito antes, né, do que 6 meses, uma média ali de 15 dias a 1 mês, a gente já tá com essa criança feliz no ambiente escolar, com esse adolescente feliz no ambiente escolar. E aí, para finalizar, eu trago para vocês 3 coisas muito importantes de todo esse processo. Parceria com a família, estabeleça essa parceria logo de início. Parceria entre os professores da instituição, professor de AE, professores do ensino regular. Parceria com o especialista clínico. Se você é psicopedagoga clínica, é muito importante que você faça visita nesse período de adaptação no ambiente escolar, para ajudar com os feedbacks lá no consultório. Como que você vai preparar esse estudante quando ele estiver lá com você? Porque, na verdade, o seu trabalho, basicamente, fundamenta a permanência e a adaptação dele no ambiente escolar. Então, como que você pode ajudar dessa forma? E lembrem-se que
A adaptação é o segredo de um ano tranquilo. Se a sua adaptação foi boa, se a adaptação do seu estudante foi boa, o seu ano tende a correr tranquilamente. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E dá um like logo aqui abaixo do vídeo, para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas interessadas no processo de adaptação. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.